Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023, quarta-feira. Esta semana está com um clima bem agradável, lembrando a primavera. A mínima de hoje foi de 7 graus, e a máxima foi de 12 graus. A temperatura agora está com 11 graus, agora são 16 horas e 38 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 35 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 13 minutos. O dia durará 10 horas e 38 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 382. Eu sou o Japinha, moro aqui no outro lado do planeta há mais de 30 anos, trabalho numa montadora de tratores agrícolas. Segundo a Wikipédia, a empresa é a terceira maior montadora de tratores agrícolas do mundo. Tenho uma casa própria e moro com a minha esposa e 2 filhos. Comecei este canal para mostrar a vocês um pouco do cotidiano japonês e também as curiosidades. Faço narrações com a ajuda de um gerador de vozes, e esta voz pertence ao Júlio. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, que será de uma grande ajuda para mim. A rápida recuperação da demanda turística no pós-corona causa alta nas tarifas aéreas. Como eu vim falando desde ano passado, estamos programando uma viagem ao Brasil no mês de agosto. E no mês passado a agência me ligou avisando da tarifa do mês de agosto, e levei o maior susto. 250 mil ienes cada passagem de ida e volta. 4 anos atrás que viajei para o Brasil foi 160 mil ienes. E precisei correr atrás do valor, transferindo aqui e ali das nossas economias. Afinal são 4 passagens de ida e volta, totalizando 1 milhão de ienes. E ontem finalmente consegui depositar o valor para a agência. Este foi um dos motivos de estar ausentando aos vídeos, peço desculpas pela minha falha. E aproveitando esta situação resolvi pesquisar e escrever os motivos da tarifa aérea tão alto aqui no Japão. Os turistas estão se recuperando nos pontos turísticos do Japão, mas não dá para ficar feliz? Em 30 de janeiro, o governo dos Estados Unidos anunciou que o estado de emergência declarado em março de 2020 devido à disseminação do novo coronavírus será cancelado em 11 de maio deste ano. Nos Estados Unidos, as restrições já foram aliviadas significativamente para combater a propagação do vírus. O Japão também decidiu mudar a classificação do novo coronavírus para a categoria 5, a partir de 8 de maio, após o feriadão de maio, e está ocorrendo uma grande mudança no rumo da normalização socioeconômica. Não é exagero dizer que, à medida que o mundo está fazendo a transição para um mundo pós-corona, tanto literalmente, quanto na realidade, é a indústria do turismo que mais se beneficiará. A Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, a OMT, estimou em 22 de janeiro que o número de turistas estrangeiros este ano pode se recuperar para 95% do nível pré-coronavírus. No ano passado, o número de turistas estrangeiros ultrapassaram 900 milhões, aproximadamente o dobro de 2021, mas foi de apenas 63% em relação a 2019, antes da Covid-19. Enquanto o número de turistas que visitam a Europa e o Oriente Médio voltou a 80%, a região da Ásia, onde muitos países impuseram restrições à corona, permanece baixa, em 20%. Os turistas da China são essenciais para que o número de turistas globais voltem aos níveis pré-corona. O governo chinês suspendeu sua política de Corona Zero, em dezembro do ano passado, e se as viagens da China se recuperarem totalmente, é altamente provável que o número de turistas internacionais este ano excedem muito o ano passado. Com o aumento no número de turistas internacionais levará a um aumento no volume de transporte de passageiros aéreos em todo o mundo. A Avolon, uma das principais empresas de leasing de aeronaves do mundo, anunciou em meados de janeiro que o volume de tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo retornará aos níveis pré-corona já em junho deste ano.
O volume de transporte aéreo de passageiros no ano passado se recuperou para o nível de 70%, devido ao crescimento das regiões norte-americana e europeia, e o desempenho das principais companhias aéreas dos Estados Unidos está se recuperando acentuadamente. Os lucros líquidos das três principais empresas dos Estados Unidos, no quarto trimestre do ano passado chegaram juntos em 26 de janeiro, totalizando 2.474 bilhões de dólares, superando os níveis pré-corona pela primeira vez. Setor aéreo do Japão também está se recuperando. A força motriz por trás da melhoria no desempenho do negócio foi o aumento da demanda de viagens e o correspondente aumento do gasto médio por cliente. Além dos voos domésticos, que já haviam se recuperado, a demanda por voos internacionais ligando Estados Unidos e Europa se recuperou devido ao relaxamento das restrições de viagens. Como resultado do aumento do fator de embarque devido ao aumento do número de passageiros, a tarifa sobe e o preço unitário por passageiro sobe, criando um ciclo virtuoso. Crescem as expectativas de que as rotas da Ásia-Pacífico, que era a última peça que faltava, devido a fatores como o término da política de Corona Zero da China, se recuperem. O setor aéreo dos Estados Unidos continua otimista com a demanda por viagens, mesmo com os economistas alertando para uma recessão iminente. O mercado da aviação japonesa também está em uma tendência de recuperação. O número de passageiros internacionais da Japan Airlines em dezembro do ano passado ultrapassaram 400 mil pela primeira vez em 2 anos e 10 meses, desde fevereiro de 2020. Há uma forte sensação de que o mercado da aviação, que sofreu dificuldades devido à crise do coronavírus, está entrando na primavera depois de um rigoroso inverno, mas há algum fator negativo neste crescimento repentino? O problema da falta de turbinas e de mão de obra. O Avolon acima mencionado adverte que a rápida recuperação na demanda por viagens aéreas colocará as companhias aéreas na dúvida se elas serão capazes de garantir aeronaves que possam ser operadas. A produção de um total de 2.400 aeronaves, incluindo aviões de passageiros, foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Com isso, surgiu a escassez de componentes, causando um grande número de atrasos na entrega de aeronaves. De acordo com a corretora de títulos americanos, Jefferies, existem mais de 12.700 aeronaves em espera, em todo o mundo, e existe o risco de que essas aeronaves não sejam entregues por muitos anos devido a interrupções na cadeia de suprimentos. As principais companhias aéreas estão encomendando centenas de aeronaves, e grandes fabricantes de aeronaves, como a Boeing nos Estados Unidos, e a Airbus na Europa, estão comemorando a fartura de pedidos. As duas principais companhias aéreas que demitiram trabalhadores em massa, devido à crise da corona, anunciaram planos de contratar mais de 10 mil funcionários para aumentar a produção, mas devemos dizer que está ficando bem atolado. Isso ocorre porque levam cerca de 3 anos para um novo funcionário adquirir as habilidades necessárias na linha de produção, portanto mesmo que preencha as vagas, a produção não se crescerá imediatamente. Há também uma grave escassez de turbinas. As duas principais companhias aéreas terceirizam peças como rotores da turbina e o material estrutural que mantém a turbina unido, mas o número de empresas que fabricam essas peças é limitado e simplesmente incapaz de atender a crescente demanda. A situação atual é que não há nenhuma possibilidade de suprir a demanda. A escassez de mão de obra nas companhias aéreas também está se tornando aparente. Nos Estados Unidos, voos regionais foram cancelados um após o outro desde o verão passado devido à falta de pilotos. A escassez de pilotos tem sido uma dor de cabeça para a indústria global de aviação desde antes do Covid-19. No Japão, uma companhia aérea chinesa está recrutando pilotos japoneses. Muitos países, como Alemanha e Reino Unido, estão estudando a introdução de um sistema piloto único. No entanto, fica a questão de saber se podem garantir a segurança dos passageiros em caso deste único piloto sentir dor de barriga, por exemplo. E além do mais, não seria a solução pela falta de pilotos.
Conseguir um mecânico de aeronaves é mais difícil ainda do que contratar um piloto. As companhias aéreas estão competindo para recrutar novos mecânicos, mas devido aos baixos salários e às más condições de trabalho dos mecânicos, as vagas deixadas pelos aposentados até hoje não foram preenchidas. A pressão inflacionária sobre as companhias aéreas em todo o mundo só aumentam devido à escassez de aeronaves e pilotos. Os viajantes desfrutaram de tarifas com generosos descontos durante a pandemia, mas, infelizmente, essa situação provavelmente mudará completamente. Acho que as tarifas aéreas vão continuar disparando. Pois depois de 2 semanas que reservei as passagens, já aumentaram mais de 20.000 ienes, e o voo é de agosto, ainda tem meio ano até lá. Eu já paguei o valor, e recebi as passagens ontem à noite.